Olá, bem-vindos ao Corajosamente. E o tema de hoje, gente, é um tema, assim, é o motivo pelo qual eu sou reconhecida no mundo por uma pessoa, uma profissional altamente capacitada, e não uma mera fofoqueira de vizinhança sem escrúpulo nenhum. E, para falar desse tema, que na verdade é a psicologia, né, que é a minha profissão, quem vai estar aqui comigo, maravilhoso como sempre... O Demauro. Bem-vindo, Mauro, que aniversariou, é um homem muito mais maduro. Então vocês vão perceber a diferença que o aniversário faz na vida de uma pessoa aqui nesse episódio. Porque antes da gente começar a gravar aqui, Cíntia estava falando sobre envelhecimento. Eu acho que a gente não deveria cortar aquilo, Cíntia. Deveria manter ali o áudio. E se você está ouvindo, você vai saber se a gente cortou ou não. E Cíntia estava chorando sobre o envelhecimento. Na verdade, o que eu estava dizendo é: meu passado me condena e talvez o peso desse passado sórdido, ele tá chegando agora com o meu envelhecimento. Diferente das pessoas que tiveram uma vida que não foi sórdida e que mais velhas estão tranquilas e, sabe, leves e sem filtros. Então você está vivendo a vida ao contrário, é isso? É o Benjamin Button. Isso, exatamente. É isso que tá acontecendo. E qual é o tema então? A psicologia? É isso? Finalmente vamos falar? Psicologia! Finalmente vamos falar de psicologia nesse podcast maravilhoso que tanta gente ama. Que é sobre o quê? Psicologia, né? De uma forma bagunçada, mas é isso. No fundo, gente, é sobre isso, né? E vocês sabiam que agora dá pra colocar estrelinhas no episódio no Spotify. Então, assim, já fica aqui, Cintia, mas eu nem ouvi o episódio ainda, como que eu vou colocar estrelinha? Confia na gente. É um voto de confiança que você dá. Colocar ali 5 estrelas, ou sei lá, a super nota que você vai querer, já dá pra esse episódio. Isso mesmo. Cíntia nunca te pediu nada, eu talvez tenha pedido, mas se você tá ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, por favor, deixe uma estrelinha lá. Uma não, né? Deixe 5, que é o máximo, ou se quiser deixe uma, fique livre. O voto é seu, você faz o que você quiser com ele, mas vote 5 estrelas e isso é isso. Ai, mas estou ouvindo pelo YouTube. Ué? Faz igual a minha mãe. Curte o episódio, deixa comentário, entendeu? Põe a estrelinha no comentário. O próprio comentário dela. É isso, entendeu? Você tem que ir ali, ó. Ai, maravilhosa. Mãe, um beijo, Brasil te ama. Então vamos lá, vamos entrar no tema. Demora, você tem algum recado? Você tem alguma coisa pra falar? Você... quer contar alguma coisa ou já vamos aqui pro tema? Não tenho nada pra dizer, a não ser pedir desculpa, que semana passada não saímos por minha causa. Eu estava de viagem, disso, daquilo, então pulamos semana passada. Então voltamos agora e foi culpa do Demauro, só pra deixar isso claro. Dessa vez não foi culpa do Cíntia. Não, como assim dessa vez? Nunca foi minha culpa, nunca foi sobre mim. Nunca foi, gente, nunca foi. Então vamos lá. Nesse episódio, a gente vai contar um pouquinho da história da psicologia, a gente vai falar sobre a diferença da psicologia com a psiquiatria e qual que é a diferença de um psicólogo, um psicanalista, enfim, essas coisas que às vezes as pessoas se confundem. A gente vai contar um pouco sobre os nossos processos, tanto do Bruno como alguém que faz terapia há muito tempo, e eu como psicoterapeuta, um pouco da nossa experiência, de histórias e tal. Tem um monte de dica de filme, livro, psicólogos do cinema que são muito marcantes e o que a gente tem que observar nesses personagens, né? Porque são personagens. Então, tem muita coisa legal. Fiquem com a gente. Já tem algum filme sobre Cíntia Cruz? Ou ainda não fizeram? Olha, eu tenho sido muito sondada, né? Até por ser uma das maiores psicólogas que esse país já viu, né? Então, assim, recebo propostas, mas, enfim, tô analisando ainda, né? Um dia. Sentaremos aqui esperando. Eu acho que não precisa ter pressa, tudo a seu tempo. Então, vamos lá. Eu queria dar um contexto, antes de falar da história da psicologia. A gente tem aí, né, assim, as pessoas pensam, os seres humanos, a ética, o pensar, o porquê que a gente faz o que a gente faz, porquê que a gente se comporta dessa maneira. Sabe essas perguntas que a gente se faz, sei lá, quando tá apaixonado, né? Por que eu só gosto de quem não gosta de mim? Ou por que a minha vida só tem graça quando eu tô namorando alguém?
Ou, sei lá, por que a minha família é desse jeito? Essas são perguntas que estão aí nas pessoas, nas comunidades, desde que o mundo desde que o homem tem essa consciência de si como a gente tem hoje, né? Então, são questões assim, ó, muito, muito, muito antigas. E quando a gente pensa nos gregos, que ficavam lá filosofando, pensando no comportamento, a gente pode dizer que, sei lá, desde 500 anos antes de Cristo, já tinha esse movimento, né, de se pensar. Então, as bases da psicologia, elas são muito entrelaçadas com a filosofia, com períodos filosóficos e tal. Mas a gente entende a psicologia como ciência fora da filosofia, né, fora dessa mistureira toda, há mais ou menos uns 150 anos, assim. Então, é bem recente, né, ali final do século XIX. Só que a gente precisa entender o que estava rolando no século 18 e 19 no mundo, para também a gente entender um pouco por que a psicologia apareceu dessa maneira, né? A gente precisa entender que a questão, por exemplo, da sexualidade no mundo, ela variou muito em relação a o quanto ela era escondida, ela não era, as pessoas falavam sobre isso, não falavam, isso era um tema, isso não era um tema. Por que eu tô falando da questão da sexualidade? Porque a gente encontra, assim, as questões de saúde mental, emocional, de alguma maneira, elas sempre passam por essa questão da repressão ou não da sexualidade, de como a gente entra em contato com a nossa sexualidade, enfim. Então, quando a gente pensa nos gregos, né, nos filósofos e tal, eles tinham uma visão de sexo e tal, que é completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, a gente tinha aquela questão das mulheres estarem muito num lugar de só vai me trazer herdeiros e tal, elas não têm direito a falar de política, a conversar de nada, né? Se apaixonar por uma mulher não era visto como uma boa coisa, né? Então, os homens gregos lá, os cidadãos, né? Que tinham poder de voto, que, enfim, eram considerados homens que tinham espaço naquela comunidade, eles eram casados, eles tinham filhos, mas eles não era nem considerado amante, né? Eles transavam com meninos mais jovens, era muito comum um cara mais velho ensinar a arte do amor para os meninos mais jovens. Então, essa questão da bissexualidade, enfim, acontecia ali tranquilamente. Conforme o cristianismo foi ganhando espaço, essa questão da intimidade, da sexualidade, ela também foi indo para outro lugar. E é aí que eu quero chegar na Rainha Vitória ali, que é de 1830, mais ou menos, quando eu acho que ela nasce nessa época, ela vai assumir o trono com, não sei se ela tinha uns 18 anos, sei lá. Mas a questão a Rainha Vitória era uma mulher, a Inglaterra nesse momento, ela era considerada, assim, a Inglaterra era o império do império, né? Tinha influência sobre a Europa inteira, então tudo que acontecia na Inglaterra se propagava ali, né? França e Inglaterra. E a Rainha Vitória era uma vida louca total, altas orgias, festas, aprontava de monte, acho que tem até uma série que conta um pouco desse período e tal. E ela tava lá vivendo a vida em Vênus dela, com a sexualidade à flor da pele, nem ligando para a religião. Ela se casa com um primo, e aí ela vai ter um monte de filho, e por eles serem primos, os filhos nascem com hemofilia, porque hemofilia é uma doença que tem a ver com a questão genética ali, de casar entre familiares e tal. Então esses filhos vão nascendo e vão morrendo. Então imagina, né? Ela teve acho que 9 filhos, eu não sei, pouquíssimos sobreviveram. Eu acho que um desses filhos vai ser o avô, se eu não me engano, da Rainha Elizabeth. E aí, ela tá com tendo esse monte de filho, não sei o que, né? Muito feliz no casamento, ela amava muito o marido, e o marido morre. Então, ela perde um monte de filho e ela perde o marido que ela tanto amava. Conta-se, né? Os historiadores dizem que parece que depois desse luto, ela virou uma outra pessoa, assim, ela ficou muito amarga, ela ficou muito... E foi daí que essa coisa tão restrita e em relação à sexualidade começou a aparecer e a despontar ali na Inglaterra de um jeito que fazia muito tempo que não tinha. Então, essa coisa de... a mulher séria, a mulher de família, a mulher temente a Deus é aquela que só transou quando engravidou com o marido.
aquela que não tem desejo sexual nenhum, o homem, não sei o quê. Porque essa rainha Vitória, por conta dessa história toda dela, ela começou a imprimir isso nesse reinado dela. Então a gente começa um período muito longo ali na Europa, por influência eles falam até a era vitoriana, se eu não me engano, por conta dela, de repressão, principalmente sexual. E por que eu tô contando isso? Porque o Freud, ele vai, né, começar o trabalho dele no final do século XIX, né? 1890, acho que é isso, mais ou menos. Então ele vai pegar e vai começar a cuidar das mulheres, que ele chamava de histéricas, né, que é o nome da doença, que eram mulheres que sofriam tanta repressão sexual que de alguma maneira adoeciam. Então a gente tem um contexto, né, de uma Europa totalmente repressora, principalmente em relação às mulheres, e isso vai aparecer, as doenças emocionais vão começar a acontecer muito por conta também de toda essa repressão que elas sofriam. As histéricas do Freud eram mulheres que tinham desejos sexuais, às vezes confusos e difusos, então, apaixonada pelo cunhado, marido da irmã, né, enfim, como lidar com isso. Então, um caso famoso do Freud é de uma menina que sempre foi apaixonada pelo marido da irmã, a irmã morre, e aí a família coloca ela para cuidar ali dos filhos da irmã, e ela vai morar na casa desse cunhado que ela sempre amou. E aí ela tem a possibilidade de ter alguma coisa com esse homem, né? Só que aí ela não consegue lidar com isso, com o fato dela se relacionar com o marido da irmã, mesmo ela tendo muito desejo por ele, e ela acorda sem conseguir andar, com as pernas travadas, e ninguém consegue identificar o que ela tem. E é aí que o Freud vai começar a atuação dele. Então, eu gosto e acho importante a gente fazer esse link. Não é que as doenças emocionais só nasceram nesse momento, só apareceram nesse momento. Mas nesse momento da história, né, com a intelectualização do jeito que estava, as ciências tomando forma e tal, o mundo científico começa a olhar para isso com um olhar diferente. Ficou claro o meu recorte histórico? Muito claro. E tá falando de sexo, tem a nossa atenção total, né? Sempre. Por isso, assim, eu tô aqui só pra lembrar que é importante você não ficar nessa loucura aí de ficar se reprimindo, né? Pode dar ruim. Então a gente tem, isso, Rainha Vitória passando pelo século XIX, com toda essa repressão dela, e a gente vai ter o resultado disso de alguma maneira, né? Aí com as histéricas. Só que o Freud, ele vai aparecer com a visão da psicanálise e tudo isso, lá no finalzinho, né, quase em 1900. Um pouco antes disso, ou bem antes disso, que 1840, 1800 e... Deixa eu ver certinho a data aqui, quando que ele... Porque a gente tem dois grandes pesquisadores, que é o James e o Wundt. O laboratório do Wundt, e até tem muita gente que coloca como marco, né, do nascimento da psicologia, a fundação desse laboratório em 1879. Só que tanto o Wundt como o James, eles tinham uma visão mais comportamental. Então, eles queriam entender, como a ideia era ter um método científico, e a gente só considera ciência coisas que a gente pode observar, replicar, levantar dados a partir disso, né? Então, eles entenderam que, de alguma maneira, o comportamento era algo que a gente podia olhar, observar e analisar aquilo. Então, eles vão ali começar cada um do seu jeito, eles têm teorias diferentes, mas o nascimento da psicologia moderna, como a gente conhece hoje, é mais ou menos essa data, 1879, nesse período. Eles começam nesse caminho deles mais científico, porque a ideia era fazer com que essa nova ciência que vai estudar o comportamento das pessoas, por que as pessoas fazem o que elas fazem e tal, ela realmente fosse uma ciência, né? A gente estava ali num momento em que a ciência tinha muito peso. O Freud, por outro lado, um pouquinho, né, pouquíssimo tempo depois, quando ele começa a olhar para a psicanálise, para olhar para as histéricas e tal, ele entende que não é só olhar para o comportamento. Não adianta você estar ali de frente de uma paciente que não tem nenhum problema físico, mas que não consegue andar, né? Assim, o que eu preciso olhar? E o Freud vai caminhar por outros... ele vai por outros caminhos
olhar para essas enfermidades emocionais. E o Freud, ele é tão marcante porque ele vai falar de duas coisas muito importantes que ninguém nunca tinha falado desse jeito que ele fala, que nesse formato que ele dá, né? Que é a questão do inconsciente, ou seja, a gente tem coisas na nossa mente que a gente não sabe e que não é só um pedacinho, né? Assim, a nossa mente é muito mais inconsciente do que consciente. Então, isso era uma ideia que mesmo as pessoas que já tinham falado sobre essa coisa de talvez você ter uma parte do seu cérebro que, sei lá, que tem coisa acontecendo que você não sabe, era sempre uma ideia que isso era o inconsciente era um pedacinho. O Freud vai falar que não, que a gente é uma pequena ilha de consciência num mar gigante de inconsciência. E aí, como que você prova isso, né? A gente tá num momento que tá, né, naquele momento, todo mundo queria que isso fosse provado. Como que você vai provar? Você não pode abrir a cabeça de alguém e falar que neste ponto é o inconsciente. Então, nossa, o Freud, enfim, foi muito criticado. E aí a gente tem vários filmes que contam, que falam um pouco da história aí do Freud. A série da Netflix, que chama Freud, né, que agora, sei lá, de 2019, 2018, ela é uma série fictícia, né, ela é fantasiosa, mas a história ali do Freud, de como ele... ninguém acreditava nele, ninguém levava a sério o trabalho que ele fazia, o fato dele ser pobre, da noiva ter dinheiro, tudo isso é verdade, né? Ele era de uma família judia, mas assim, muito sem posses, e ele estudou medicina, sei lá, aos trancos e barrancos, e ele, enfim, estava desenvolvendo uma teoria nova, então, nossa, o caos ali, né? E aí, o que vai acontecer, então, com a psicologia nesse século? Ela nasce lá no finalzinho do século XIX, ela passa pelo século XX inteiro, né, com pesquisas, com coisas acontecendo. Então, a gente tem uma coisa dentro da psicologia que a gente chama de linha. A gente tem 3 grandes linhas dentro da psicologia, que são linhas de pesquisa mesmo, linhas de como que a gente vai olhar para o ser humano. Então, a gente tem a comportamental, behaviorista, né, tem gente que chama de behaviorista, que é essa psicologia que nasce lá naquela ideia do Wundt e tal, de olhar mesmo para o comportamento. Então, depois a gente vai ter as pesquisas do Pavlov com os cachorros, que ficou famosa, e a gente vai ter o Skinner. Então, é uma linha da psicologia. A partir do behaviorismo, a gente tem a TCC, a gente tem várias outras teorias, mas sempre baseadas no comportamento, em coisas observáveis e tal. Tô falando assim, né? Claro que é uma linha que tem milhões de outras questões e detalhamento e tal, mas o objetivo aqui não é ficar dando uma aula de, né, enfim. Aí a gente tem uma outra linha, que é a psicanálise, que é essa teoria freudiana baseada na ideia do inconsciente, de ego, superego e tal, e tem um monte de outras linhas que nascem a partir dessa psicanálise mãe, e a gente tem a terceira linha, que é a humanista, existencial, né, que tem também a Gestalt, muitas outras coisas que estão ali dentro. Então, a gente tem 3 grandes linhas, 3 maneiras diferentes de entender e olhar para o comportamento e para os seres humanos. Tudo bem até aqui na nossa aula de psicologia? Tudo bem, professora. Estamos aqui prestando atenção. E aí, gente, a partir dessas 3 linhas, a gente tem as áreas de atuação, que também são muito diversificadas dentro da psicologia. Então, um psicólogo, independente de qual das linhas que ele segue, a comportamental, a existencial, a psicanálise, ele pode ser um psicólogo clínico, ele pode ser um psicólogo do desenvolvimento, ou um psicólogo infantil, ele pode ser psicólogo forense, da saúde, neuropsicólogo, psicólogo ocupacional, social, enfim, tem um monte de, né, a psicologia cabe e olha para diversas áreas de atuação. Por isso que eu amo tanto essa profissão, porque te dá, né, assim, nossa, você gosta de ser humano, você gosta de olhar pro ser humano, tem diversas maneiras de olhar. Você pode olhar pra criança, pro velho, pro adulto, enfim. E aí hoje a gente tem, eu acho que eu até coloquei um número aqui no Brasil, acho que a gente tem uma média de 310 mil psicólogos no Brasil. 90% deles são mulheres. Né? Porque a gente tem também uma construção social
de que a psicologia é uma profissão de cuidado do outro, assim como a enfermagem. E essas profissões são sempre mais orientadas ou colocadas para as mulheres, porque afinal de contas, né, nossa, a mulher nasce para cuidar. Não é bem assim, né? É uma ideia, uma construção cultural mesmo, mas a gente tem isso muito forte, né, no Brasil. Então, a maioria dos psicólogos hoje no Brasil, né, são psicólogas, na verdade. E 310 mil psicólogos para um país que tem 200 milhões de habitantes é nada, considerando os índices de ansiedade, de depressão que a gente tem hoje no Brasil. São poucos os profissionais atuando, né? Esse número para mim é completamente novo, porque eu acho que eu nunca tinha olhado essa informação exata, nem da porcentagem também de mulheres ou homens. Eu lembro na faculdade que as aulas de psicologia eram, na sua grande maioria, mulheres nas salas, porque era fácil de você ver isso. Letras também era algo que era bem gigantesco, a porcentagem de mulheres nas aulas. Mas muito por isso, né? A gente tem essa ideia, essa construção mesmo de que a mulher naturalmente cuida mais e tudo isso. E aí a gente tem, eu acho importante aqui, a gente diferenciar a psicologia da psiquiatria. Então, assim, vocês já entenderam, espero eu, que a psicologia, na verdade, ela não é a psicologia, são as psicologias, porque a gente tem o behaviorismo, a gente tem a psicanálise, a gente tem a existencial, então, né, tem um monte de coisa aí. Então, a psicanálise, ela é uma linha da psicologia. Para eu ser psicólogo, eu tenho que entrar na faculdade de psicologia, cursar 5 anos, apresentar lá o meu TCC, minha monografia e tal. Assim que eu saio da faculdade, eu procuro o CRP, né, que é o Conselho Regional de Psicologia, vou lá, entro com a minha documentação e tal, e eu vou ter um registro de psicólogo, porque a psicologia é uma profissão regulamentada, né? Então a gente tem um código de ética, a gente responde a esse código de ética, então tem um monte de questões aí, somos sindicalizados, então enfim, tem toda essa estrutura, e aí você pode começar a atuar como psicólogo clínico, ou como psicólogo escolar, ou dentro aí da área de atuação que você vai, né, escolher. Normalmente, a gente termina os 5 anos de faculdade, que são mais amplos, né? Assim, você não sai da faculdade especialista em psicanálise, especialista em psicologia infantil. Você faz lá, você aprende o todo, né? E aí, na maioria das vezes, a gente sai dos 5 anos de faculdade e vai fazer uma especialização. Então, vou me especializar em psicologia infantil, vou me especializar em atendimento em psicanálise, né? Então, tem uma estrutura aí que a gente acaba seguindo de estudos, de aprendizado. Diferente da psiquiatria. O psiquiatra, que é aquele que vai prescrever medicação e tal, ele é um médico, ele cursou medicina, ele fez lá os 7 anos lá de medicina, aí ele se especializou dentro da medicina em psiquiatria. E ele vai olhar muito para essa questão da medicação, dos hormônios, do que precisa ser regulado, né, dentro do seu organismo para que você se sinta melhor. Então, o psiquiatra, ele é um médico formado e especializado em psiquiatria. O psicólogo que fez os 5 anos de psicologia, ele não pode prescrever nenhuma medicação. Não é esse o trabalho do psicólogo, né? O psicólogo vai olhar para outras coisas. Então, muita gente confunde, né? Procura o psicólogo querendo... mas eu quero tomar Rivotril, eu quero tomar um sei lá o quê. Não é o psicólogo que vai te prescrever isso, é o psiquiatra. Já o psicanalista, ele pode ser um psicólogo que se especializou na linha freudiana, que é a psicanálise, ou ele pode ser qualquer outro profissional que fez um curso e se especializou em psicanálise. Isso é uma coisa também que a gente, às vezes as pessoas não se atentam muito, né? Assim, nem todo psicanalista é psicólogo. Nem todo psicanalista é psicólogo. Tem gente que fez engenharia, saiu da engenharia, foi lá e fez um curso, que são 2 anos, né, de psicanálise, se especializou na teoria freudiana e foi atender dentro da teoria freudiana. Então, a gente tem essas questões aí de diferenciação, né? Tem gente que fala assim,
o meu terapeuta. Na verdade, por exemplo, eu sou psicoterapeuta, porque eu fiz 5 anos de psicologia, me especializei, enfim, né? Então, eu sou psicoterapeuta. Terapeuta pode ser qualquer coisa. O terapeuta é aquele que cuida de alguém. Então, pode ser a pessoa do reiki, pode ser a pessoa que faz psicanálise também, né? Que vai atuar com psicanálise, constelação familiar. Terapeuta pode ser um monte de coisa, né? Fisioterapeuta, psicoterapeuta, é alguém que cuida de alguma coisa específica, né? Eu gosto de falar dessa diferença, Bruno, porque tem muita gente que sonha em trabalhar com a psicoterapia, né? Trabalhar, assim, atendendo pessoas. E aí ela pensa, mas eu vou ter que estudar 5 anos, mas eu vou ter que não sei o quê e tal. Então, a gente tem essa opção, essa alternativa do curso de psicanálise. Tem diversos cursos ruins no Brasil, mas tem alguns que são muito bons, então a gente também tem que ficar atento a isso, né? Esses dias, uma amiga estava me falando que, enfim, começou um curso online, ela falou, nossa, ruim demais, assim, fraco, assustadora aquela formação. Então, a gente tem que buscar realmente as associações, né? Então, sei lá, a Associação Brasileira de Psicanálise, que cursos ela oferece, o que ela direciona, que cursos são esses, enfim. Então, você pode trabalhar com pessoas estudando não é que só 2 anos, né? Você vai ter um período de estágio ali, dos atendimentos supervisionados e tudo. Mas o psicólogo tá sempre estudando. A gente tá sempre olhando para metodologias novas, teorias novas, tem, sei lá, o quanto a meditação ajuda na ansiedade. Não é só você chegar pro seu paciente e falar, vamos testar aqui. Isso não é assim. Você tem que trazer coisas que têm embasamento científico e tal. Então, assim, tem gente, e eu acho que as pessoas criticam muito isso, né? Quando a gente está na faculdade, a gente tem uma construção científica. Então, você tem que ter uma linha de atuação. Você jamais vai misturar religião com psicologia, com falar de espírito na sessão, enfim, né? Mas o meu psicólogo montou meu mapa astral na primeira sessão. Mas meu não sei o quê. Gente, tem profissionais que usam diversas técnicas e tal, enfim, né? O meu papel aqui não é falar se ele é bom ou se ele é ruim. Se ele é um psicólogo clássico, ele jamais vai fazer seu mapa astral, falar de reencarnação, falar de espíritos na sessão. Se ele for um psicólogo clássico. Mas tem uma série de maneiras de atuar cuidando de pessoas no mundo, e não necessariamente, né, talvez ele não seja um psicólogo clássico, talvez ele seja um terapeuta que vai realmente misturar metodologias, e tem gente que vai amar que o terapeuta faça uma mapa astral porque acredita em astrologia e tudo, tem gente que vai odiar, né? Então, assim, o Conselho Regional de Psicologia, ele proíbe esse tipo de atuação. Psicólogo falando de reencarnação, falando de espírito, falando de alienígena, falando de mapa astral e tal. Né? Se esse psicólogo for denunciado e tal, provavelmente ele vai ser investigado, vai responder no comitê de ética e tal. Mas isso não impede que os profissionais façam isso. A questão ele vai estar desalinhado com o conselho profissional que ele responde e tal. E nem sempre esses psicólogos, esses profissionais, né, eles têm registro no CRP. Então, eu acho que isso é uma questão também do paciente pensar sobre isso, que tipo de terapia ele quer, o que ele está buscando. Né? Essa história de psicanálise, psiquiatria, enfim, você tem alguma pergunta sobre isso? Eu tenho, que é relacionado a se é obrigatório passar com psicólogo, ou com terapeuta, ou com alguma coisa assim, é algo que está na lista lá, você que cuida de pessoas nessa área, precisa também ser cuidado por um profissional? Para atuar como psicólogo? Isso. Não, na verdade é assim, ó, a gente não tem obrigatoriamente, então, por exemplo, a gente é obrigado a pagar todo ano lá o negócio, a gente é obrigado a manter sigilo dos atendimentos, a não ser em momentos de supervisão. Agora, fazer terapia é o ideal, entende? Né? Passar pelo processo terapêutico é o ideal, principalmente se você for psicólogo clínico.
Porque quando a gente está na clínica, lidando com pessoas, com os problemas das pessoas e tal, a gente se depara com questões muito próximas às que a gente também tem. Então, eu tenho um problema com meu pai e a minha paciente também tem, a possibilidade de eu me misturar nesses conteúdos é muito grande. Então, quando eu tenho um processo terapêutico, o meu próprio, né, evoluído, de bastante tempo, profundo, eu já olhei para esses temas e tal, eu consigo separar melhor isso. Porque senão, cada vez que ela falar do pai dela, na minha cabeça eu vou montar a imagem lá do meu pai, né? Ou, sei lá, já vou misturar quem é meu pai, quem é o pai dessa paciente, enfim, e não vou estar ajudando, porque eu vou estar falando da minha situação e não da dela. No caso dos psicanalistas, eu não sei como é que tá hoje, enfim, mas sempre foi obrigatório. Até para você conseguir lá a sua certificação mesmo de psicanalista, além de ter o curso de 2 anos, você precisava ter comprovadamente, eu não sei quantos anos lá, de terapia com um psicanalista. Então, era obrigatório, no caso do psicanalista. Né? Então, assim, mas, sei lá, eu não sei do CRP cobrar esse tipo de coisa. E é isso que eu tô querendo deixar claro, que assim, gente, segundo o CRP e segundo a minha atuação, que, né, eu sigo o Conselho Regional dos Psicólogos e tal, eu não faço esse tipo de mistura. Eu sigo uma linha de trabalho específica e tal, então o meu paciente, ele nunca vai me ouvir orientando ele de né, faça um mapa astral, busque não sei o quê. A minha atuação não é assim. A não ser que o paciente goste disso, ou que ele já use isso, para ele é importante estar lá alinhado com a questão do signo dele, não sei o quê. Aí é uma questão do paciente, não sou eu que estou prescrevendo ou direcionando ele para isso. Quer dizer que tem gente que não faz isso, quer dizer que tem gente que não quer dizer que tenha outros psicólogos que não façam isso. Tem um monte, conheço vários. Mas o trabalho é menos, sei lá, importante? É ruim o trabalho? Não sei dizer. O que eu estou dizendo o Conselho Regional proíbe esse tipo de atuação porque não é considerado uma ciência e tal, enfim. Então, né, o Conselho cuida disso, para que a gente se baseie numa metodologia, numa ciência. Olha, eu já arrumando briga com os dois grupos, né, Demal? Isso. Acabou de arrumar esse. Nossa Senhora. Vou esperar os comentários. Vou comprar pipoca. E eu tenho perguntas aqui. Perguntas para a psicóloga. Tenho perguntas. Já posso fazer pergunta? Você quer contar mais sobre psicologia? Não, pode. Pode? O próximo bloco agora vai ser o que de fato a psicologia estuda e tal, mas se você quiser fazer as perguntas, a gente responde e depois entra nisso. Uhum. Que uma pergunta que eu tenho aqui, que é o que é psicologia na sua vida? Pelos dois lados, né? Um como sua profissão e o outro como um ser humano cagado que precisa de psicologia. A psicologia na minha vida, enquanto paciente, né, enquanto alguém que passa pelo processo terapêutico e tal, eu fiz terapia em vários momentos da minha vida, então eu fiquei, né, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a terapia com um psicólogo, depois eu parei um tempo, aí no último ano eu voltei, aí me formei e tal, continuei em terapia, depois parei um tempo, agora voltei de novo, tem uns 2 anos, 3, eu acho. Então, assim, eu fui e voltei várias vezes. Para mim sempre foi importante, assim, eu só consegui pensar a minha sexualidade, a relação que eu tinha com o meu corpo, a relação que eu tinha com os meus pais, enxergar o que eu busco hoje num relacionamento, tudo isso foi semeado nas discussões e nas coisas que eu levei para o meu processo terapêutico. Então, são discussões que eu começava lá, ou sei lá, começava com as amigas, mas me aprofundava no processo. Então, eu linko, assim, as minhas grandes descobertas em relação a quem eu sou, as minhas feridas, as minhas forças, né, onde estão as minhas potências de vida no processo terapêutico. Então, esse é o espaço que a terapia tem. Eu acho que, em alguns momentos, eu me saturo um pouco do processo, aí eu dou um intervalo, mudo de linha, sabe, assim, para ter um olhar diferente, né? Porque eu vou fazer terapia a vida inteira. Eu até brinco com o Nath, né, que é meu terapeuta de agora,
Se acostume aí, querido, a gente vai se ver por muito tempo. Alta não é uma coisa que é uma possibilidade aceita por mim. Eu não quero alta. Porque se eu não tenho uma questão minha acontecendo naquela semana, eu tenho alguma coisa com algum paciente que me afetou de alguma maneira. Então, não tem jeito. Eu preciso de alguém que esteja me dando esse suporte, né? Além dos grupos de supervisão, ou dos grupos de discussão de caso e tal. Agora, a psicologia como profissão, né, como a minha profissão, eu não sei, eu acho que a gente tem a sorte, assim, os psicólogos têm a sorte de poder falar do trabalho deles num grupo de amigos, assim, né, em grupos e tal, de uma maneira que isso não é enfadonho, isso não é chato, porque as pessoas sempre têm uma curiosidade, uma pergunta. Qualquer tema que está sendo discutido ali no boteco, no jantar e tal, são coisas que de alguma maneira passam pela psicologia. Então, eu acho que, para mim, a psicologia é um óculos que é muito difícil de tirar. Porque o tempo inteiro nas suas relações, né, você está olhando para isso, você está atento ao processo empático, você fala um negócio, daqui a pouco você já pensa, nossa, por que eu falei isso, gente? Sabe, isso não é do Bruno isso, eu tô brava não é com ele, por que eu soltei isso nele? Enfim, então a gente tá sempre se olhando assim com pelo menos, a gente não, tô falando de mim, né? Eu tô sempre me olhando nesse sentido. Quando eu penso na psicologia na minha vida, eu penso muito sobre essa liberdade que é a consciência sobre você mesmo, né? Na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua vida, na sua carreira. E eu vejo quão você consegue se impor mais com seus próprios gostos, e porque você entende mais o que você gosta e o que você não gosta, você consegue ter benefícios disso. Benefícios porque você é uma pessoa mais autêntica, você é uma pessoa que expressa sua opinião, você é uma pessoa que passa honestidade porque você é transparente. E eu não quero correr na parte da pergunta, que você tem uma pergunta depois para isso, porque me fez pensar de você brincar no começo sobre isso, mas eu vejo o quanto é libertador e quanto é tão mais relaxante ou estressante também, porque às vezes você tem períodos em que você fica num negócio de self-análise, de ficar fazendo análise de você mesmo por muito tempo e tipo, não, você tem que parar com isso porque não é saudável, tem que voltar ao seu normal. Tem que viver a vida, né? Tem que viver sua vida. Aí você lembra, não, você tem que viver a vida, aí você volta a viver a vida, mas de como isso é... Aí volta a fazer merda e aí volta a se pensar. Entendeu? É esse ciclo infinito que a gente fica. A gente faz merda, vai pra terapia, fica se pensando, a gente fica se pensando, aí a gente fala, não, chega, vou voltar pra vida. Aí volta pra vida, passa um tempo, faz uma merda, volta. E uma outra pergunta que eu tenho é, você acha que você intimida as pessoas? Ou melhor, você intimida não, porque não é isso que eu quero dizer o oposto. As pessoas se sentem intimidadas em terem relações de amizade ou amorosas com psicólogos? Quando eu fazia faculdade, eu tinha um namorado que ele falava que ele ficava bravo porque ele falou, a gente chega numa festa, dá 10 minutos, eu saio de perto de você, quando eu volto você já tá no cantinho conversando com alguém. Porque, na verdade, eu acho que é o contrário, assim, eu tenho um jeito, eu sou mais acolhedora e, né, brincalhona, não sei o quê, então quando eu falava que eu tô estudando psicologia, aí a pessoa, muitas vezes isso aconteceu, tá, não foi tipo 1, 2 vezes, foi muitas vezes, aí sei lá, a menina fala, ai, nossa, eu fiz terapia há muito tempo, porque eu sofri um abuso quando eu tinha 13 anos, só que ela fala isso, a gente tá, sabe, no meio do rolê, assim, gente. Aí eu falava, meu Deus do céu, ela vai me contar do abuso no meio de um jeito. Aí eu ia, ai, nossa, vamos ali, né, no bar, não sei o quê, tirava, enfim, ela contava, enfim. Então, assim, várias vezes aconteceu da pessoa contar coisas íntimas ou sérias, graves, enfim, né. Então eu sempre ponho a pessoa no cantinho, ele fala, nossa, pisquei, você já tá, sabe, foi conversar, isso aqui é a menina, não sei o quê, o pai, tá. Enfim. Então eu acho que no meu caso nunca intimidou, assim. Pelo contrário, abre possibilidade de conversas, as pessoas acham que vão conseguir fazer uma mini terapia em 20 minutos de conversa, sabe aquela, eu sempre brinco, que sempre tem aquela coisa do tipo, você é psicóloga? Ai, bom saber, aquele ali, tá vendo? Aquele sei lá, de roxo, de rosa, é o meu filho, Gustavo, tem 3 anos, você acha que ele
tem um comportamento meio esquisito. Que eu não sei, tem tanta gente falando de autismo. Dá uma olhada lá nele. Você fala, meu Deus do céu, tô num aniversário de criança, acabei de ver o filho da pessoa, já tem que dar um diagnóstico, né? Então as pessoas às vezes dão uma viajada, assim. Ou acham que você vai ler os pensamentos, ou vai prever. Ah, então fala o que eu vou fazer agora. Tipo, meu filho, eu não sou, sei lá, feiticeira, bruxa, não tem como que eu vou saber, né? O que você vai fazer agora, o que você tá pensando? Então, no meu caso, nunca teve isso. Eu tive um relacionamento com uma pessoa, isso nunca foi falado, assim, abertamente, mas eu sentia que pra ele se incomodava, se sentia inferior. Por eu ser psicóloga e tal. Então, quando a gente já tem alguma DR, alguma coisa, ele fala, não vem com esse seu jeitinho de querer ficar me analisando, não sei o quê, nananã. Porque, não sei, assim, eu tenho uma mania, por ser psicóloga e tal, de sempre descrever as coisas, sabe? Quando você vai ter uma DR, você fala, olha, sei lá, você não vira pra pessoa e fala assim, porra, você é mó irresponsável, porque toda vez você faz isso, não sei o quê. Não é esse tipo de discussão que você tem. É tipo, olha, já, sei lá, você descreve, né? A terceira vez essa semana que você esquece isso aqui, assim, e agora eu fico preocupada, porque eu não confio mais, e não sei o quê, né? Nossa, ele ficava puto, porque eu acho que ele preferia 1000 vezes que eu falasse que ele era um escroto, idiota, não sei o quê, a gente ficasse lá gritando loucamente, do que... Então, não sei, ele se incomodava, as discussões eram sempre... iam pra esse lugar, assim, sabe? Que eu tava tentando analisá-lo, né? Enfim. Mas aí era ele que precisava de terapia também, né? Mas aí tem uma coisa que é um terreno muito delicado da gente entrar, que é a religião. Tem muita gente que... Ixi, a gente vai entrar na religião. Eu não tava preparado pra isso. Não, o que eu quero dizer é que, assim, tem muita gente que por ter uma religião acredita, né, que não precisa de terapia porque já tem uma religião. Mas eu já vou lá, já faço as minhas orações, eu já, sabe, tô me pensando aqui quando eu tô nesse processo e tal. E aí, a gente tá falando de coisas diferentes, né? A religião, ela vai olhar pra sua fé, vai olhar para outras coisas, né? Então eu vou... não quero entrar nessa questão de religião, né? Eu lembro que uma vez eu tava na faculdade, ainda no estágio, eu e o Ed, que é meu amigo de faculdade, maravilhoso. E o Ed é junguiano, sempre estudou Jung e tal, e o Jung tinha muita curiosidade pelas religiões e tal, mas não porque ele queria estudar Deus, porque não é esse o objeto da psicologia, mas porque ele queria estudar como as pessoas de diferentes religiões olhavam, viviam a sua fé, e o quanto essa fé mudava o seu psiquismo, né, a maneira com que elas, enfim, viviam a vida e tal. E aí a gente no estágio, que era um grupo que a gente tocava numa ONG, eu e o Ed, e a menina, no meio, o cara, assim, a gente começou o grupo, não sei, tinha umas 20 pessoas, e ela, tá, mas o que a psicologia fala de Deus? Mas a psicologia acredita em Deus. Mas... E você imagina, a gente, 2 estagiários de psicologia, sei lá, 3º, 4º ano de faculdade, e tentando deixar claro que, né, o objeto não era esse, enfim. Nossa, durou um tempão, assim, a gente passou o grupo inteiro quase falando sobre isso, mas foi muito interessante, assim. Então, o meu papel como psicóloga não é falar se existe ou não, se é certo ou não. Eu olho para a religião no contexto daquele meu paciente, né? Acho que entra pelo mesmo lado que você falou sobre o horóscopo, os signos e essas coisas, né? Se a pessoa gosta daquilo, se aquilo faz bem pra ela, contanto que tá fazendo bem, né? É algo que você incentiva e vai procurar, né? Eu vejo muito a religião como o psicólogo que sempre existiu no confessionário ali, sabe? Se a gente olhar pela história do catolicismo. Sempre que eu vou numa igreja assim e vejo a parte do confessionário ali, eu penso que isso aqui salvou muita gente, impediu muita gente de se matar, de enlouquecer, porque era isso, você tem um monte de dúvida na sua cabeça, acontecia 1 milhão de coisas e você precisava conversar com alguém, você precisava que alguém te dissesse que estava tudo bem. E ali era a pessoa que te dizia que estava tudo bem, né? Era ali a pessoa que te falava, coloca um preço, que é você rezar X números, X daquele outro e você vai se sentir melhor. E de uma certa forma aliviava aquele monte de dúvida e aquele monte de preocupação que ficava na cabeça das pessoas. Mas é que, nesse caso, o padre, né, vamos falar na confissão ali, ele tem esse lugar de acolher, mas ele tem o lugar de julgar.
sim, você pecou e você vai rezar tantos Pai Nossos, né, tem a penitência ali e tal. Então, ele tá num lugar meio que é dual, que é do acolher e do julgar também, porque ele é alguém que tá, eu ia falar um delegado, mas não é bem essa palavra, ele é alguém que tá ali vigiando se aqueles preceitos, aqueles mandamentos, aquilo tá sendo seguido ou não, né, ele tem esse papel também. E eu não quis dizer de forma alguma que isso substitui a psicologia, né? Não, mas enquanto não existia, enquanto as pessoas não procuravam, isso de certa forma mas você ajudava. tocou no ponto certo, assim, porque esse era o lugar que por séculos era o único lugar em que as pessoas buscavam uma conversa íntima, que tinha confidencialidade, que aquilo não ia sair dali e tal. Então, esse espaço por muito tempo foi do padre, do pastor, né, desse líder religioso. E aí, agora, né, você tem o psicólogo, que é um lugar de confidencialidade também, que é um lugar de acolhimento, mas que não é um lugar de julgamento. Porque o papel do psicólogo não sei lá, se eu sou a favor do aborto e a minha paciente é totalmente contra, o meu papel não é convencê-la de que ela tem que ser a favor também. Pro padre, sim, né? Porque ele tem ali aquele manual ético, moral que ele segue e tal, e isso tem que ser imposto para aquela comunidade. O papel dele é esse, né? De deixar isso claro. Então, o padre tá lá contra o aborto. Se a pessoa vai fazer a confissão falando que quer abortar, o papel dele é convencê-la que isso vai contra as regras daquela religião e tal, né? O papel do psicólogo, não. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Que o psicólogo, ele não tá lá para te dar conselhos, direcionar, orientar, tipo, faça isso. Nosso papel não é esse. Então, eu vou até abrir aqui a parte do que é a psicologia, né? Pra gente já também continuar nesse gancho aí. A psicologia vai estudar a máquina mais complexa da Terra, que é a nossa mente. Ai, meu Deus, que coisa mais linda! Engenheiros da mente, é isso que a gente faz, a gente estuda essas cabeçonas de vocês. A engenharia mais complicada que existe, né? Porque não tem precisão nenhuma. Joga assim, né? De cabelo em pé. É como ser um mecânico e cada vez que você abre o capô do carro, você se depara com uma máquina diferente ali, um motor completamente diferente, uma loucura. E aí, continuando, né? Então, entre os principais objetivos da psicologia estão descrever, explicar, prever e melhorar o comportamento humano. A psicologia é o estudo científico da mente e do comportamento. O estudo dessa área é multifacetado e vai incluir subcampos, como eu já falei aqui para vocês, né? Como as áreas do desenvolvimento humano, esporte, saúde, comportamento clínico, social e processos cognitivos. Essa explicação aqui, ela vai mais para esse lugar da psicologia comportamental, tá? Por ser uma ciência, ela vai buscar investigar as causas do comportamento. Consequentemente, usa procedimentos sistemáticos e objetivos de observação, medição e análise apoiados por interpretação teórica, generalizações, explicações e previsões. Com esse amplo escopo, a psicologia investiga uma enorme variedade de fenômenos. Aprendizagem e memória, sensação e percepção, motivação e emoção, pensamento e linguagem, personalidade e comportamento social, inteligência, desenvolvimento infantil, doença mental e muito mais. Então, nossa, olha o tanto de coisa que essa psicologia vai abarcar, né? E hoje, se a gente for olhar agora para a psicologia clínica, ela vai ser essa área toda, né, da psicologia que vai integrar teoria e prática para compreender, prever e aliviar os problemas de adaptação, incapacidade e desconforto. A ideia da psicologia clínica é promover adaptação, ajuste e desenvolvimento pessoal para o nosso paciente. Um psicólogo clínico, ele se concentra nos aspectos intelectuais, emocionais, biológicos e psicológicos do paciente, além dos aspectos sociais também, né, e comportamentais aí desse desempenho, ao longo de toda a vida dele, e levando também em consideração a cultura e esses níveis socioeconômicos. Então, olha o tanto de coisa que na clínica a gente está levando em consideração, né? Assim,
o paciente ele é biopsicossocial e agora também espiritual, porque a questão da religião tem que ser levada em consideração, ele tem uma questão socioeconômica, enfim, né? A psicologia clínica pode nos ajudar a entender, prevenir, aliviar o sofrimento ou a disfunção psicologicamente causadas e promover bem-estar e desenvolvimento pessoal de um indivíduo. Então, quando alguém pergunta, mas por que alguém faz terapia? A pessoa faz terapia porque ela quer se sentir melhor, porque ela quer se sentir mais feliz, porque ela quer se sentir mais ajustada nesse corpo dela, em quem ela é nesse momento. E muitas vezes as pessoas que estão ao redor dela não conseguem ajudar, os amigos, a família, por mais que amem, não vão conseguir ajudar, porque tem um recorte cultural, porque tem um viés de julgamento, né? Uma coisa sou eu que acabei de conhecer o paciente e ele falar que as coisas para ele são difíceis. Eu vou querer entender que coisas, o que ele tá chamando de difícil, de onde... Eu vou investigar isso. Se ele fala isso para um amigo que tem menos grana que ele, o amigo vai na hora pensar... Coisa difícil, meu filho, você sempre estudou em escola particular, pelo amor de Deus, sabe? Nunca faltou comida na sua casa, o que tá difícil na sua vida? Porque, né, ele vai trazer esse julgamento que vem do percurso, do repertório dele de vida. O psicólogo não pode fazer isso, né? Eu lembro de aprender também sobre a parte de psicologia, sobre isso, diferentes razões por que as pessoas vão procurar tratamento psicológicos. E eu acho que eu vim por muito tempo pensando nessa parte que a psicologia é algo que... A terapia é algo que você vai fazer por um período longo, porque você tem milhões de coisas que aconteceram na sua infância, se não praticamente tudo que a gente é hoje é por causa do que aconteceu na nossa infância, e de como a realidade era diferente, porque você tinha conhecimentos diferentes e tudo mais. E eu achava que a maioria das pessoas iam pra terapia por causa disso, de todo esse círculo que é o ser humano, sabe? Não só um problema específico. E aí eu comecei a aprender sobre essas partes de problemas pontuais, que é alguma coisa não tá indo bem e a pessoa vai lá, procura uma terapia por um período X, que não dá pra ser determinado, né? Mas é um período que acontece de uma forma mais curta, você entende sobre aquele problema, você escolhe resolver ou não as possibilidades e para de ir pra terapia. E eu lembro de ficar confuso sobre isso, sabe? Porque pra mim era sempre essa outra parte. Não, como assim você vai só resolver um problema pontual se muito mais do que só aquele problema que tá acontecendo, sabe? Mas são diferentes fases que a gente tem na vida, diferentes problemas que acontecem, diferentes percepções de como é isso também. Eu tenho pacientes que vieram por um problema específico, resolveram esse problema, continuaram em terapia porque gostam desse momento, porque gostam de ter esse tempo, e porque sabem que daqui a pouco vai surgir uma outra coisa. Eu já tive um paciente que eu lembro uma sessão, ele falou pra mim, olha, eu sinto que eu fico vindo aqui te falar o quão bem eu tô, porque eu tô ótimo, minha vida tá ótima, tudo bem, resolvemos aquele meu problema lá específico e tal, não sei o que lá, então não tô vendo muito por que eu tenho que ficar vindo. Tá tudo bem, sabe? Ok, vamos, enfim, ele tinha algumas outras questões e tal, mas que naquele momento ele também não queria colocar energia nisso. E não adianta a gente forçar esse processo, né? Então, eu tenho os dois tipos de paciente, assim. E quanto mais longo é o processo, então, pensa, né, você acompanhar a vida de alguém por 2, 3, 4, 5, sei lá, anos. Você sabe tudo, então por mais... às vezes a gente fica meio viciado em alguns temas, ou, né, o paciente já sabe... como que você entende aquela situação na vida dele, enfim, né? E tem paciente que quer fugir disso, que quer buscar alguém que vai falar assim, não, esse relacionamento tá tudo bem, né? E o psicólogo que acompanhou desde sempre fala, olha aí de novo, quanto isso te trouxe sofrimento, olha como, né, você se apega a uma coisa positiva e esquece as 25 que foram péssimas, tal. E a pessoa não quer mais ouvir isso, ela quer buscar, sei lá, e ela vai sair da terapia, vai parar, enfim, né? Cada um tem um processo. Então, todas as vezes que eu me incomodo com o meu processo terapêutico, eu falo assim, ai, nossa, não tá legal, eu fico pensando, tipo, tá, o que a gente falou nas 3 últimas sessões? Onde pegou ali? Por que eu tô querendo fugir desse espaço, né? Assim, o que tá rolando, né? Então, a gente sabe quando, não sei, eu sei quando o paciente vai parar. Normalmente, eu vou sentindo, assim, sabe? Tem hora que a gente pega, mexe em algumas coisas que ele não quer olhar naquele momento e ele não aguenta, né? Então, enfim, vamos aí, respeitando.
Eu me vi, acho que 90% das vezes em que eu pensei em parar era porque é algo que me fazia puto, sabe? O que a gente tava falando, o que o terapeuta me falava, ou o que tava acontecendo, e era mais essa raiva e essa proteção ali de tipo, não quero mais, chega dessa merda. E acho que foram pouquíssimas vezes em que eu quis parar mais por tipo, já faço muito tempo, ou tédio, ou isso, aquilo, mas quando realmente veio vontade de pensar, não, agora eu não vou fazer mais, era mais pela puteza. Era a raiva de você mesmo, né, Demauro? Era isso, sim, era isso. Talvez meu Vou parar a psicólogo já terapia, tenha por quê? falado isso algumas vezes. Porque eu tô com raiva de mim mesmo, porque eu faço as mesmas coisas e a culpa é do psicólogo, vou parar. Mas, já que você entrou nisso, você que, né, você faz terapia há muito tempo, com o mesmo terapeuta e tal, olhando pra sua vida, assim, o que você acha que... Onde foi mais importante a terapia nesse tempo todo? É difícil falar onde foi mais importante, porque eu acho que eu faço 5 anos e meio de terapia. E foram tantas coisas já faladas, assim, sabe? Tantas coisas já sofridas, já choradas e já gargalhadas sobre. Mas quando você me fez essa pergunta antes da gente começar a gravar, o que me veio primeiro na cabeça foi sobre como pra mim era tão difícil eu me abrir com as pessoas, mesmo com o meu psicólogo. Eu lembro de, tipo, eu não me abria quase nada, não sei até como ele não desistiu de mim no começo. De como hoje, às vezes, acontece alguma coisa na minha vida e, tipo, eu já vou e falo pra ele, assim, imediato, sabe o que aconteceu. Eu já falo com outras pessoas sobre o que aconteceu. E às vezes eu consigo ver isso acontecendo. Quando eu acabei de falar algo e aquilo, pra mim, saiu como nada, de tão, assim, como eu era fechado antes. Claro, tem problemas de como eu era fechado e deu... Consegui, como se estivesse observando você ali num sonho, sabe? Vendo aquilo que era um problema tão grande pra mim antes, que era conseguir expressar o que eu sentia, entender o que eu sentia e expressar isso pra fora. E agora é uma forma tão mais natural, mesmo que esteja perdido, de simplesmente eu expressar isso e simplesmente não sentir medo como antes, sabe? O medo que me parava, o medo que não me deixava seguir. E de como a minha vida, de como eu tenho conexões hoje, que eu não sentia antes, sabe? Conexões humanas. Eu nunca me sentia conectado com as pessoas. Eu nunca conseguia me dar para as pessoas. Eu não me dava nem para mim mesmo. E a terapia me deu muito isso, de conseguir simplesmente me abrir para as pessoas, me dar para as pessoas. E tem pessoas que se dão de volta e tem pessoas que não. E a conexão é muito mais profunda para essas pessoas que se dão também para mim. Terapia não é barato, né? Assim, a gente tem pessoas que fazem atendimentos sociais e tal, mas terapia é caro, é um investimento, assim. Eu acho que quando você consegue parar um tempo, investir esse dinheiro nisso, achar que é justo gastar, né, assim, investir esse dinheiro em você, e já é um processo de autocuidado, de se priorizar. Né? Tem gente que empresta dinheiro para amigo, que vai para boteco, paga a conta tudo sozinho, não sei o que, né? E nunca sobra dinheiro para isso, assim, nunca investe nisso. É um investimento. E é um investimento que é diferente de todos os investimentos que você vai fazer. Então, você faz um curso para você pedir promoção e ganhar mais. Você faz não sei o que, você tem, né? A gente só quer coisas hoje em dia que te deem resultados rápidos. Você quer... vou comprar isso daqui para otimizar tal coisa em 2 meses, em 1 mês, não sei o quê. E a terapia não é assim, né? 5 anos é muito dinheiro rolando. 5 anos é muito tempo rolando. É 1 hora por semana, todas as semanas, quando não 2 horas por semana, dependendo do momento que você tá, se precisa de uma sessão extra e tal. Então, é tempo e é dinheiro. E muitas pessoas, e eu acho que era o seu caso, do Bruno lá de 5, 6 anos atrás, que não acha que merece esse tempo, esse investimento, alguém ouvindo só você. Então é tipo assim, meu Deus, eu vou falar o que pra essa pessoa? Por que ela tá aqui me ouvindo por 1 hora? Que loucura, não tenho nem assunto pra 1 hora. Pra que ela, né, tá querendo me ouvir aqui? Se eu olhar, muito mais caro do que a minha faculdade, muito mais tempo do que a minha faculdade que eu fiz. Ou se contar outros estudos também, tipo, eu já fiz o cálculo de horas e valor monetário investido no meu psicólogo, que eu quis jogar na cara dele sobre isso. Não quis jogar na cara. Mas eu já fiz esse cálculo como uma pessoa exata, né? Eu precisava saber os números e é algo que eu digo para as pessoas, é
É como se fosse uma faculdade. É um investimento que você faz que é seu e você não vai perder aquele conhecimento nunca. E não é ainda como uma faculdade, porque a faculdade talvez você fez uma escolha errada, talvez não é aquilo que você gostasse. A terapia não, é sobre você mesmo. Não é você gostar ou não, é sobre você evoluir. Eu acho que a gente se afeiçoa pelos pacientes de maneiras, assim, muito diferentes, né? Tem paciente que é aquele que te testa, que te enfrenta e tal. Cada psicólogo tem um estilo, então a terapia ela é um misto de acolher e expandir, jogar o paciente pro mundo, né? Tem hora que você só tem que acolher, tem hora que você tem que falar, meu filho, hello, né? Vamos lá, acorda e tal. Então, tem paciente que é muito mais combativo, que é muito mais de hello, meu filho, acorda. Tem terapeuta, né? Que é muito mais assim. Tem terapeuta que é muito mais acolhedor, que é aquele... Nossa, né? Tem gente que já levou tanta porrada na vida que ter um terapeuta que é mais amoroso, mais acolhedor e tal, faz muito mais sentido por algum período, enfim. Eu acho que eu equilibro um pouco mais isso, assim, mas eu não sou uma terapeuta combativa. Eu não fico, sabe, batendo de frente. Eu tenho outras maneiras de fazer isso. É o meu estilo. Eu gosto de falar que a gente tem 2 tipos de paciente, né? Tem pacientes que se pensam naturalmente. O processo terapêutico, ele otimiza isso, assim, ele potencializa isso neles. Então, é aquela pessoa que vem para a sessão com a história que rolou, com o que ela já pensou sobre aquilo, sabe? Ela se olha ali. Então, teve uma festa, eu percebi que eu tava com vergonha, e aí eu já comecei a entender que, cara, lembra aquela outra festa que eu não sei o quê? Pois é, não era isso, tava no nanã, ela já pensou 1000 coisas, assim, e é maravilhoso, sabe? Eu adoro. E já tem o paciente que ele não se pensa, então ele vai ser ensinado no processo terapêutico a fazer isso. Então, é um processo terapêutico que é mais lento, né, assim, mas que também, quando você vê o paciente fazer isso, é muito legal, assim, sabe, dá vontade de levantar plaquinhas e tal. Então, eu acho que eu fico feliz nos 2 perfis, assim. É que o segundo, né, o paciente que não se pensa, ele demanda muito mais energia, né, assim, você tentando, porque uma boa sessão de terapia não é uma sessão que o psicólogo traz a coisa pronta, né? Então, mas você ficou com vergonha porque seu processo de autoestima tá abalado desde quando o seu namoro terminou. Essa não é uma intervenção legal, né? A intervenção legal por que você acha que a sua autoestima ficou tão abalada agora, nesse momento? E o que você acha que alterou isso? Mas quando você teve a autoestima alta, lembra que você me contou tal história? É verdade. E aí a gente vai perguntando até que ele entenda isso, né? É uma construção. Então, observar o paciente nesse jogo com a gente, ele evoluindo e ganhando tônus e tal, é muito maravilhoso. Eu adoro. Dá pra ouvir o prazer na sua voz contando isso. E aí o meu terapeuta, ele fala que a gente entrega pérolas para os pacientes, né? Assim, quando a gente consegue ter certas interpretações, quando a gente consegue ter certas leituras sobre ele, a gente tá o tempo inteiro entregando pérolas. E ele vai fazer o que quiser com elas. Eu não consigo controlar se ele vai fazer um colar lindo e usar ou se ele vai guardar no fundo da gaveta e nunca mais vai olhar para aquilo. Não tô no controle disso. O meu papel é entregar boas pérolas, né? E aí, esses dias eu contei essa metáfora para uma paciente, aí depois de umas sessões ela, olha, hoje eu tô saindo daqui cheia de pérolas. Maravilhosa. Vamos falar dos psicólogos do cinema? Já vamos pra sessão de dicas? É meio dicas, mas eu queria questionar algumas coisas, trazer algumas reflexões. Então, assim, já falei... Criando mais casos para as pessoas brigarem com você nas redes sociais? Bora, Cintia, bora. O Freud, da série Freud, que tá na Netflix, é um Freud fictício. Então, tem umas coisas meio mágicas, meio macabras acontecendo ali, né? É uma ficção, mas tem bastante coisa da história do Freud, vale a pena assistir. Tem uma série que eu não assisti, mas várias vezes já me mandaram cenas e tal, que chama My Mad Fat Diary. Tá certa a minha pronúncia?
Eu vou dizer que eu não sei o que você pronunciou aí, Cid. Eu tentei falar diário. Foi isso que eu tentei falar. My Mad Fat Diário. E tem um terapeuta que chama Caster, que é de uma menina que é obesa e adolescente. Então, tem várias sessões deles nessa série. E, enfim, eu assisti já algumas cenas e eu achei bem forte, assim, as conversas que eles têm e tal. Mas eu nunca assisti a série. Não sei se a série como um todo é boa, mas ele, esses trechos que eu vi, ele tem intervenções bem interessantes, assim. Principalmente sobre criança ferida e tal, né? Essa semana eu li uma frase que falava assim, você é o adulto que você se construiu como adulto, né? Você se tornou o adulto que faria a sua criança se sentir segura. Então, o que tem nessa frase, né? Assim, a gente tenta se tornar um adulto lidando com as inseguranças, né, que a gente tinha quando era criança. Então, é como se esse seu adulto hoje, que lidou com tudo isso, fosse o adulto perfeito para passar segurança para essa criança que você foi. Né? E para criar outras inseguranças diárias que você não teve. Então, essa série vai falar um pouco sobre isso. Era aí que eu queria chegar. Tem uma outra série sobre psicólogo que chama Gypsy, que é com a psicóloga, que é a personagem principal, é a Jean. E aí também, de novo, né? Conselho de ética totalmente ali, porque ela vai se envolver na vida dos pacientes. Então, ela tem um paciente que é completamente apaixonado por uma menina, e a menina trabalha num café e ela vai no café. Ela usa um nome falso, ela conhece a menina, ela pergunta sobre o relacionamento da menina. Aí ela tem uma outra paciente que é uma velhinha, que tem uma filha que abandona a velhinha. Ela vai atrás da filha, mas não falando, oi, eu sou a terapeuta. Ela usa um nome falso, então ela vai meio que se envolver de alguma maneira na vida pessoal desses pacientes dela. E, enfim, vira um bololô surreal, assim, bem... Mas é interessante porque tem coisas interessantes na série, bem legal. Agora, qual terapeuta que nunca quis fazer isso, Cíntia? Nossa, gente, às vezes dá uma vontade. Deixa eu ver se essa mãe é essa diaba mesmo. Né? Mas aí, de novo, né, gente, é o julgamento que a gente tem, né? Não tem verdade. Não existe uma mãe que... A mãe foi uma diaba para aquele filho. Para o outro, ela é a mãe maravilhosa, né? Enfim, mas às vezes dá uma curiosidadezinha assim. Tem a doutora Amanda, essa é a minha preferida, assim, ela tem umas intervenções. Intervenção é o que o psicólogo fala para o paciente quando ele traz alguma coisa, né? Que é a doutora Amanda é a terapeuta de casais que aparece em Big Little Lies, na série lá da Nicole Kidman e tal, e tem um momento que um dos casais vai pra terapia. Cara, ela é maravilhosa, assim, ela aparece em poucos episódios, mas quando ela aparecia, assim, o Lu, a gente fala, não, pera, que sessão com a doutora Amanda, vamos ver o que vai acontecer e tal, muito bom. Tem a doutora Wendy Rhodes, de Billions, e aí a doutora Wendy é muito controversa, essa personagem, porque ela é uma psicóloga, eu acho que ela não é psicóloga, eu acho que ela é psiquiatra, porque ela prescreve medicação, né, ela é tipo uma guru, uma psicóloga, psiquiatra, coach, que fica ali de plantão dentro da empresa lá esqueci o nome dele, né, do fulaninho lá, do mercado financeiro, e ela tá ali para garantir a performance desses caras, né. E essa personagem é baseada numa personagem real, que é uma psicóloga que trabalha ali no mercado financeiro em Nova York, que chama Denise Shu. Ela tem livro e tal, ela até processou a série, porque parece que contrataram ela para fazer uma consultoria e não pagaram, enfim, usaram frases inteiras dela, dos livros dela e tal. Mas é isso, assim, a Wendy, ela tá lá numa posição privilegiada, em que essa questão da confidencialidade fica meio estranha, porque, né, ela abre várias coisas e tal, mas ela é icônica, maravilhosa, belíssima, né, enfim. E tem a doutora Leigh, do This Is Us, mas eu não assisti, eu não cheguei nessa parte da temporada, então eu sei que
que falam bem e tal, mas eu nunca cheguei. Do Billions eu assisti a série, acho ela uma personagem foda e vejo muito a evolução dela de antes, como ela tenta muito seguir a ética, mas tanto o marido quanto o chefe dela, que eles são os 3 principais da série, né? São duas pessoas sem ética nenhuma. Eu acho que ela sempre fica nesse meio, sabe? De tentar ser ela ética, mas é tão corrompida Ela o é tempo sempre inteiro. arrastada, né? Exatamente. Ela é tão corrompida o tempo inteiro, mas dá pra ver. Eu acho a série um pouco chata, mas ela é um personagem muito foda na série. É muito bom. Eu acho que eu praticamente assisti a série por causa dela, assim, sabe? Das partes em que ela aparece, porque o marido e o chefe dela, o sócio, são personagens repetitivos demais. Né? No fim, eles sempre acabam nas mesmas brigas, né? Assim, nas mesmas coisas e tal. E assim, gente, quando a gente vê psicólogos no cinema, então, sei lá, tem o Robin Williams, né? No Mente Gênio Brilhante. Gênio. É um personagem, né? E o cinema, ele vai, assim, às vezes a gente vê coisas, assim, nesses personagens que jamais um psicólogo teria uma intervenção dessa, ou poderia direcionar dessa maneira. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, porque, né, enfim. Tem uma outra série, que eu não consegui lembrar o nome, de jeito nenhum, pesquisei e tal, mas eu não achei, que é de um casal que já tem filho, assim, enfim, estão casados há bastante tempo, e aí eles resolvem abrir o casamento. E ela faz terapia. E durante essa série, eu lembro certinho, assim, que os tempos de silêncio da terapia dela são meio que tempos reais mesmo. Você fica segundos em silêncio e tal. E é muito angustiante, assim, porque eu acho que ela também é terapeuta, se eu não me engano. Ela é terapeuta, ela faz terapia e tal. E é muito bom, mas assim, eu realmente não consegui achar, não consegui lembrar nada que eu pudesse, sabe, tipo, pesquisar e tal, mas tudo bem. Eu tenho uma série ainda relacionada a isso, que a pessoa é uma psicóloga, que é aquela Sex Education da Netflix, sabe? Ela é sexóloga, né, na verdade. Sexóloga, isso. Ela resolve o problema das pessoas, nesse caso focado completamente no sexo, que é onde vem a maioria dos problemas. Nossa, é muito bom, Sex Education, verdade. É legal porque mostra pessoas que não são profissionais, mas tem essa parte, como se o filho dela tivesse feito terapia há um tempão, por ter a mãe psicóloga, e como ele consegue entender e de alguma forma ajudar algumas pessoas, mas não é como ela, porque ele faz várias cagadas e ela é uma personagem foda. Mostra a vida dela, que ela também tem um problema dela, mesmo sendo uma sexóloga. E mostra também o lado ruim, né? Dele ter crescido com uma mãe sexóloga. Lembra que ele é zoado por anos na escola por causa da beterraba, lá sei lá o que ela tá. E pra ele mesmo, né? Porque ela não tem filtro nenhum conversando com ele, as experiências dela. Mas eu acho muito legal. É uma série meio pra adolescente. Eu acho que na 3ª temporada agora eles focaram um pouco mais no adulto. E eles focam no adulto também, eles focam na mulher que é casada há 300 anos e não consegue ter orgasmo, ou nunca teve orgasmo, e de como isso é uma realidade para as pessoas, sabe? E eu até penso, eu lembro quando eu tava assistindo, acho a 1ª temporada, eu pensei, nossa, como eu queria ter uma série assim quando eu era adolescente. É tanto conhecimento aqui, é tanta coisa, que eu espero que todos os adolescentes assistam essa série. Porque é isso, é sobre conversar, é sobre entender como é importante a educação sexual, né? Como é importante falar sobre isso, porque a adolescência é a época do fogo, é a época que, tipo, você não tem conhecimento nenhum sobre sexo, sobre camisinha, sobre nada, e é a época que você tem mais fogo na sua vida. Talvez não é a época que você tem mais fogo, mas pelo menos uma época que você tem muita energia. Mas tá muito evidente esse fogo, né? Porque antes você praticamente não tinha e agora vem, né? Enfim. Sex Education. Netflix. Agora, dicas de filmes sobre psicologia, né? Eu peguei uma listinha aqui. Então, tem o Experimento de Milgram. A gente já falou desse experimento em algum dos episódios aqui, que eu acho que, se eu não me engano, é aquele da cadeia falsa, né? Que eles criam e tal. Ou do choque, eu não lembro se é o do choque. Acho que é o do choque, né? Mas vai falar sobre essa parte mais científica mesmo, de como comprovar coisas, como ter um método científico dentro da psicologia e tal é desafiador e tal, enfim, é muito interessante e é real. Tem o Nise da Silveira, O Coração da Loucura,
que é brasileiro, que é sobre a Anise, que é, enfim, uma referência em psiquiatria no Brasil. Ela era psiquiatra, ou seja, ela era médica, trabalhava com saúde mental, mas ela foi para um lugar, assim, da arte-terapia que no Brasil a gente não conhecia. Então, ela foi pioneira nesse formato e tal. Vale muito a pena ver, tá? É muito bonito o filme. Também, história real e tal. Freud, Além da Alma, é um clássico para quem gosta de psicanálise e quiser conhecer mais sobre, né, a história do Freud e tal. É um clássico. Um Método Perigoso, que também vai falar do Freud e do... Não lembro se é o Freud e o Jung ou o Freud e o Breuer, né, que era parceiro lá do Freud, e que vai contar um pouco sobre esses processos deles se envolverem com as pacientes e tal, que é real, né, enfim. E A Invenção da Psicanálise. Então tem esses filmes aí, que são clássicos e tal, se você quiser saber mais sobre a psicologia, sobre os experimentos, vale a pena. Em relação a livros, gente, eu já falei várias vezes aqui, né? Eu gosto muito dos livros do Yalom, dos livros que ele fala de terapia, que ele vai contar, então, o Carrasco do Amor, que ele vai falar sobre atendimentos dele. Tem o livro sobre a morte, que ele escreveu com a esposa. A gente já falou muito do Yalom aqui, porque eu gosto muito dele como psicanalista, né? Na verdade, de novo, ele é médico, ele é psiquiatra, mas ele vai para essa linha... uma coisa mais ou psicanálise ou psicologia existencial, ele se mistura aí. Mas tem um livro que eu acho que vale muito a pena ler, e não é do Yalom, não lembro o nome, que chama Talvez Você Precise Conversar com Alguém. Que ele é de uma psicóloga, que vai, inclusive como chama a abertura ali do livro? É do Yalom, né? Ele escreve pra ela. A sinopse? Aquela... Introdução? Não sei. Ele que escreve, mas... procura aí, Bruno, enquanto eu conto aqui. Talvez Você Precise Falar com Alguém. Eu não lembro o nome dela. Mas é um livro de uma mulher que fez, né, o curso dela como terapeuta já mais velha. E ela vai trazer, assim, ela é roteirista, já falei desse livro aqui, né? Ela escreveu, ela era roteirista de Plantão Médico, de Friends, então ela tem uma escrita muito boa, assim, um livro muito bem escrito, e ela traz vários casos de pacientes. Achou o nome? Achei o nome dela, mas eu não sei pronunciar o nome dela, não. É Lori Gottlieb. Estará na descrição desse episódio. Lori. É a Lori. E ela vai trazer esses casos e, assim, é muito gostoso de ler. Então, acho que para um leigo, esse livro vai talvez faça muito mais sentido, seja muito mais gostoso. E não tem como você ler esse livro e não ter vontade de começar o seu processo terapêutico. Assim, acho que é a única leitura que eu quero indicar, de fato, nesse episódio. Eu acho que de tudo que a gente mencionou aqui, eu tenho uma sugestão de série, que é Despachos de Outro Lugar, que foi... Gostamos! Foi uma sugestão do meu terapeuta sobre essa série. E ela é muito foda, ela é voltada à psicologia. Os personagens são... Se você assistiu, você vai ver cada episódio, no começo, retrata um personagem e você vê como eles são diferentes um do outro, com seus próprios traumas e felicidades ali, e de como é esse grupo de pessoas diferentes existindo nesse ambiente e tal. É uma série bem gostosa, bem legal, de talvez assistir até 2 vezes. Eu acho que eu assisti metade depois de novo, mas é bem legal. Muito boa a série. Olha, gente, muitas dicas, muitos filmes. A psicologia e a arte, elas são eternas parceiras, amantes. Acho muito difícil um psicólogo que não passeie por alguma arte preferida, que seja música, cinema. Não tem como a gente se mistura, então tem muitas outras dicas. Tem muito livro que fala de psicologia sem falar de psicologia, que fala de questões inerentes aos seres humanos, enfim, né? Mas aqui a gente focou em coisas mais direcionadas e mais específicas, né? Claro. Tem uma limitação, né? De 1 hora e pouco que é esse episódio. Então, tem conteúdo de mais de 200 anos aí. Vai ser resumido em 1 hora e pouco. Mas assim, eu fico satisfeita de poder, finalmente, aqui no Corajosamente, né? A gente colocar esses pingos nos is, que às vezes as pessoas confundem.
Tem assunto ainda para uma parte 2, quem sabe um dia a gente grave, só trazendo casos ou coisas assim, né, Bruno? Anota aí, pra gente fazer um episódio só sobre temas e casos e questões sobre o processo terapêutico. Mas fico feliz de ter compartilhado um pouquinho dessa minha profissão, que eu amo tanto. Ótima profissão, Cíntia. É isso? Acabamos? É isso. Sim, terminamos. Você quer mandar beijo? Porque eu sinto que eu tenho que mandar beijo por último. Não, pode mandar. É isso. Um beijo. Tchau, tchau. Você não vai mandar beijo pros ouvintes, Cíntia? Eu sinto que eu tenho que mandar. Não tô afim de mandar beijo pra ninguém hoje, que eu tô em si mesmada. Você tem que falar com seu terapeuta sobre isso. Que os nossos ouvintes têm nada a ver com seus problemas, Cíntia. Manda um beijo pra eles. Gente, beijo. Até semana que vem.